Qual é a jornada de um tratamento para a dependência química? Qual é esse caminho? Qual caminho o dependente químico precisa trilhar para ele alcançar a tão desejada sobriedade? Esse é o tema do vídeo de hoje, então já fique até o final, preste muita atenção. Já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, faça parte da nossa comunidade com grupos de apoio gratuitos no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Lá você poderá fazer parte de grupo de prevenção de recaída, grupo de apoio a famílias de dependentes químicos e muito mais. E se você tem interesse em apoiar esse trabalho e ao mesmo tempo se capacitar, fazer os nossos cursos, se aprofundar no assunto da dependência química, seja membro da Academia SOS. Lá você vai ter acesso a muitos cursos de capacitação, programa de prevenção de recaída, muito material de apoio e muito conteúdo de desenvolvimento pessoal também para a sua recuperação. O link está na descrição do vídeo. Bom, afinal, como é que é o tratamento da dependência química? Qual é o caminho que eu devo trilhar? É claro que não existe um único tratamento capaz de recuperar todas as pessoas. A dependência química ela é muito complexa, envolve diversos fatores biológicos, psicológicos, sociais e é preciso sempre olhar de uma maneira multidisciplinar para a dependência química, uma maneira multifatorial. Então, não existe um único tratamento. O que eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui é mais ou menos um caminho natural que todo mundo que decide parar de usar substância vai passar. Cada um vai buscar um tratamento, alguns vão para redução de danos, outros vão para internação, outros vão se beneficiar do CAPS, outros vão numa terapia particular. Cada um tem o seu caminho e cada um se adapta, né, a uma modalidade de tratamento. Então não é o tipo de tratamento que eu vou falar aqui, mas a jornada de tratamento. Como que uma pessoa, do começo ao fim, ela vai trilhar esse percurso rumo à sua sobriedade. Então eu gosto muito de pensar no tratamento da dependência química como uma caminhada entre estágios, entre fases. E eu costumo dizer, e causo até polêmica nessa minha declaração, que parar não é o primeiro passo. Para alguns talvez seja quando eles estão numa condição tão debilitante, tão grave que precisam de uma internação forçada. Mas não é o caso de todo mundo, principalmente não é o caso de muitas pessoas que assistem esses vídeos aqui do canal, não é o caso do meu público. Eu atendo muitas pessoas no particular e eu vejo que grande parte do meu público, eles estão usando, estão num quadro nocivo de uso de substância, mas ainda são funcionais, não estão completamente fora da realidade, completamente insanos. Eles conseguem administrar parte de suas vidas ainda, só que já estão percebendo que está saindo fora do controle e precisam de algum tipo de intervenção. Então, é exatamente pensando nessas pessoas que eu acredito que parar não seja o primeiro passo. Mas qual é o primeiro passo, então? Bom, para mim, o primeiro passo é a negação. Como assim, Rodrigo? A negação é um passo para a recuperação? Sim, a negação é um mecanismo de defesa psicológico que precisa ser rompido. E todo mundo que entrou num processo de recuperação não aceitou logo de cara que precisava parar. Todo mundo, inclusive eu me coloco como um dependente químico que passei por esse estágio, antes de admitir que precisava de um tratamento, negou muito, tentou barganhar, tentou negociar, administrar o uso, tentou controlar o uso. Então a negação ela é parte importante do processo sim, porque a gente só vai conseguir caminhar para um próximo estágio se a gente romper com essas negações. Então, apesar da negação ser uma barreira para o tratamento, ela é o primeiro estágio. E a gente vê muito isso nas falas da pessoa dependente, né? Por exemplo, eu consigo parar quando eu quiser, isso não é um problema sério, eu acho que uma cervejinha no final de semana não tem problema, outras pessoas têm problemas piores do que o meu, aquela pessoa, o vizinho, ele é muito mais desandado que eu, ela começa a se comparar, né? Então a negação é parte importante. Por quê? A negação, dentro de um processo de tratamento, ela vai revelar informações importantes sobre como o indivíduo pensa sobre si mesmo e o seu uso de drogas, a ponto de fornecer informações para o profissional trabalhar e tentar quebrar essas negações. Se a gente não tem essas informações da pessoa, a gente não consegue trabalhar essas barreiras que impedem a pessoa engajar no tratamento. Então, por exemplo, nesse primeiro estágio, a pessoa demonstra forte resistência em mudar, forte resistência em se tratar. Eu vejo muita gente em negação nas minhas lives mesmo, nos meus conteúdos, né? A pessoa chega, se eu fizer só atividade física, dá para parar de usar?
Uma pessoa que fala isso provavelmente está em negação, porque ela não quer fazer tratamento. Ela quer ir pelo jeito mais fácil, ela quer um atalho. Ela acha que se ela começar a fazer academia e puxar peso, vai ser o suficiente, né? Então, nessas falas você percebe a negação da pessoa. A pessoa, eu preciso ir no médico mesmo para me tratar? E se eu tratar de casa, se eu tentar sozinho dentro de casa, dá para parar? Não é que não dê para parar, dá até para parar, mas isso demonstra uma resistência ao tratamento, uma resistência em mudar e fazer o que é preciso. E longe de mim julgar essa resistência, eu não estou julgando quem tem resistência. É um processo natural de relutância, um processo de que eu me recuso a fazer no tratamento. Eu vou tentar primeiro do meu jeito. E é por isso que a gente tem que ter uma abordagem mais empática e sem julgamento para ajudar a pessoa a romper com essas resistências e entender que um tratamento não é o fim do mundo, né? É difícil, é um desafio, mas talvez seja a melhor saída se você quer realmente sair desse problema. O segundo estágio é o despertar, que é o reconhecimento do problema. O processo de negação, a gente pode até dividir ele em vários estágios, mas eu tentei resumir aqui porque é um vídeo para o público em geral, não é para profissionais, né? Depois da negação tem outros estágios que a gente vê em cursos de psicologia aplicada à dependência química, mudança de comportamento, mas aqui eu vou tentar simplificar isso para vocês. Então, o segundo estágio é o despertar, o reconhecimento do problema, que é quando a pessoa superou o estágio da negação. Foram quebradas as barreiras psicológicas, né? A pessoa, aquela resistência em mudar foi quebrada, foi rompida, seja pela própria pessoa, seja por um tratamento mesmo, né? Às vezes a pessoa passou por um tratamento e o profissional ajudou a pessoa a entender melhor esse processo e a romper com essas barreiras. Ou às vezes a negação ela foi quebrada pelas próprias consequências do comportamento prejudicial de usar substância. Então a pessoa está sendo criticada, ela perde emprego, ela está endividada. Então as consequências do próprio uso de substância faz a pessoa não ter como negar mais, né? Não tem como negar. Os fatos falam por si mesmo, né? Os fatos já estão falando que eu estou numa situação complicada e não tem como negar mais. E daí a pessoa entra nesse estágio de despertar, de reconhecer o problema. O indivíduo, ele reconhece que o seu comportamento está o prejudicando, está trazendo consequências negativas e ele precisa fazer alguma coisa. Às vezes, esse despertar não acontece de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Ou seja, pressão social da família, do trabalho, do relacionamento amoroso, dos filhos. As pessoas começam a criticar, pressionar, ameaça pôr para fora, ameaça internar a força. E daí a pessoa, ela desperta meio que na base da força. Ela ainda tem ali um pouquinho de negação do problema, mas ela está sendo forçada a reconhecer o problema. E essa fase é muito importante porque, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, começa a haver ali uma pontinha, né, um primeiro passo para o desejo de mudar. A pessoa apresenta desejo de mudar, seja por força, por pressão da família, ou seja por conta própria mesmo, por interesse próprio. Mas ela quer começar a mudar. Às vezes pode, nessa fase de despertar, podem haver dúvidas, que é o que a gente chama de ambivalência. A pessoa, ao mesmo tempo que ela quer parar de usar, ela não quer parar de usar, porque ela está presa ainda ao apego à droga. Então, ela tem vontade de parar de usar porque ela está sofrendo consequências. E essas consequências são ruins, trazem sofrimento para ela, tanto físico quanto psicológico, emocional, enfim, né? Os problemas decorrentes do uso de substância trazem sofrimento. Ao mesmo tempo, tem a parte boa da droga, pelo menos ela enxerga uma parte boa da droga, que é o prazer da droga, tudo que a droga significa para ela, né? A subjetividade da relação do indivíduo com a droga. A relação do indivíduo com a droga ela é muito subjetiva, então a gente tem que entender essa relação que o indivíduo tem com a droga. Então ele fica apegado a essas duas situações e ele vive num conflito, um dilema interno que precisa ser resolvido, que a gente chama de ambivalência. Mas o primeiro reconhecimento, o primeiro desejo, o primeiro despertar para mudar acontece. E isso é uma coisa boa. E é nessa hora que a gente pode estimular o indivíduo, motivar o indivíduo, oferecer informações importantes sobre a dependência química, que é o que eu faço aqui no canal, nas lives, no grupo. A família pode encorajar através do diálogo aberto sobre os problemas da dependência química, orientar e apresentar opções de tratamento. Nessa hora é muito importante. O terceiro estágio é a busca por soluções. Nessa hora o indivíduo vai começar a buscar soluções, seja por ajuda da família ou seja por conta própria. Vai
pesquisar terapias, o CAPS, se o caso dele é internação, enfim, ele vai começar a articular, né, a se articular para buscar soluções. Embora ele comece a buscar por soluções, o medo ainda, né, a insegurança, se realmente ele vai conseguir sair disso, é muito comum. Medo do desconhecido, medo do fracasso. Então, nessa fase, o indivíduo ainda continua na ambivalência entre a motivação de parar e a motivação de usar. É por isso que eu sempre falo que nesses estágios podem haver recaídas. A família não tem muito paciência, né, para recaídas, não sabe lidar muito bem com recaídas, acha que o indivíduo recai porque não quer parar, porque não se esforça o suficiente, mas não é isso. Faz parte do processo, porque essa pessoa ela vai passar por essas oscilações entre querer parar, querer voltar a usar, e o que facilita muitas vezes o fortalecimento desse processo de tratamento são as terapias, a medicação, os grupos de apoio, os amigos de recuperação, porque quanto mais fatores de proteção, né? Quanto mais ele tem uma rede de apoio para proteger ele, mais ele terá condições de passar por essa fase difícil. E o quarto estágio seria a implementação do plano de mudança, do plano de recuperação, que é quando o indivíduo começa realmente, definitivamente, a executar as mudanças necessárias para sair dessa situação. Plano de prevenção de recaída, mudança de hábitos, evitar lugares, terapia semanal, medicação todo dia para administrar esses sintomas de abstinência, reestruturação de hábitos, reestruturação de rotina, mudança de rotina, né? Incrementar novas ações, mudar completamente o estilo de vida da pessoa, né? Criar muitas vezes até um cronograma mesmo, né? Para que a pessoa possa viver dentro desse cronograma por um bom tempo, até que esse hábito, né, de viver em sobriedade esteja consolidado na vida dele. E essa fase não é uma fase de flores, não é fácil. Por quê? Porque consolidar uma rotina, um novo estilo de vida é difícil. A pessoa vem usando drogas durante muitos anos, então mudar uma rotina que a pessoa muitas vezes está com ela durante muitos anos não é da noite para o dia. É por isso que o tratamento ele precisa ser intensivo semanal, porque não se muda do dia para a noite essas coisas. Tem que ter um compromisso diário com a sobriedade, precisa aprender muitas vezes um conjunto de habilidades de enfrentamento para lidar com situações de risco de recaída. E quando eu falo de situações de risco de recaída, são desafios emocionais, desafios sociais. Então, eu preciso aprender a lidar com minhas emoções que me levavam a usar droga, eu preciso aprender a lidar com o trabalho, eu preciso aprender a lidar com os amigos que me chamam para usar, aprender a falar não, aprender a evitar, entendeu? Eu preciso reestruturar meus hábitos, como eu falei. Então, tudo isso representa grandes desafios de enfrentamento para um indivíduo em recuperação. E daí o quinto estágio é a manutenção, a consolidação da sobriedade. Isso vem a longo prazo. Não vai vir em 1 ano, talvez em 2, a partir do 2º ano. Não existe um tempo definido, mas eu, baseado na minha experiência de recuperação e na experiência de outras pessoas que eu vejo, eu acredito que por volta do 2º ano de abstinência, a gente consegue falar aí que o indivíduo está entrando na manutenção da sua sobriedade, que é a parte em que você já aprendeu a ficar abstinente, não existem mais sintomas de abstinência, o estilo de vida em sobriedade foi consolidado, a vida em sobriedade faz parte da sua rotina, você tem um conjunto de ações e atividades na sua semana que já são parte da sua rotina, tipo, já está acostumado com terapia, já está acostumado com grupo, já tem uma base forte de rede de apoio ali de médico, psicólogo, amigos de recuperação, já criou vínculo com amigos de recuperação, às vezes nem está mais tomando medicamento, já abandonou medicamento, já tem ali a sua atividade física diária para fazer como uma atividade complementar, tem a sua atividade de espiritualidade, seu estilo de vida está consolidado. E agora você precisa dar continuidade, porque é muito fácil perder tudo isso. Tem muita gente que comete o erro repetidas vezes de começar processos de recuperação e parar na hora que está começando a dar certo. A pessoa começa, aí a hora que está começando a dar certo ali depois de 6 meses, 7 meses, ela para exatamente porque começou a dar certo. Aí ela acredita que pelo fato de ter começado a dar certo, não há mais necessidade de acompanhamento. Aí ela abandona tudo e ela recai. Pois eu sempre digo o contrário. A hora que começou a dar certo, aí que você tem que continuar e talvez com mais intensidade, ainda com mais compromisso, porque agora é mais fácil fazer recuperação do que antes.
Nos 6 primeiros meses é muito difícil ir numa terapia, ir num grupo, tomar remédio, porque a abstinência, a vontade de usar atrapalha muito. Depois que você passa por essa fase, é mais fácil ir na terapia, é mais fácil no grupo, porque você já não tem mais esses sintomas, essas dificuldades iniciais te incomodando. Então fica mais fácil, porque já faz parte da sua rotina. Você conseguiu construir um hábito de recuperação. Mas tem gente que pensa o contrário. Muitas pessoas recaem porque pensam que, porque eu já estou melhor, não preciso mais estar em recuperação. E aí o que acontece é que a pessoa sempre tem que recomeçar de novo. Então, nesse último estágio, o senso de continuidade é muito importante. Continuar, continuar e continuar. Continuar com a terapia, continuar com atividades que promovam o bem-estar físico, emocional, psicológico, mental. Continuar alimentando a sua espiritualidade, se você tem uma. É a participação ativa no seu próprio processo de transformação pessoal, tá ok? Gostou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e siga esse perfil.